cresce muito, né? Porque lá você não tem sua mãe para limpar o seu quarto, você não tem sua mãe para lavar o seu banheiro, ou a empregada, sei lá, né? Mas você que tem que fazer tudo, tem que lavar sua roupa, você tem horário de acordar, tem que acordar sozinho, tem que ir lá preparar o seu café, né? Tá lá na mesa, você tem que fazer tudo, né? Então é um ano diferente, né? Um ano de maturidade, né? Um ano para ter experiências diferentes, né? E você cresce muito espiritualmente também, né? Tem aulas todas as manhãs, tem provas, tem trabalhos, muitos trabalhos, né? Que tem que conciliar com a rotina. Tem viagens, tem trabalhos, aí tem todas as coisas tem que limpar lá. Então é um ano muito diferente, né? Um ano bem sensacional, sim. Vinícius, então, depois do Projeto Marcos, aí você, então, teve o chamado daquela vocação integral. Falou, vou continuar a minha formação teológica, vou fazer seminário, porque eu quero me dedicar agora exclusivamente ao ministério. Como foi essa transição do Projeto Marcos para o estudo teológico continuado até a sua formação? Uhum. Então, eu reconheci o chamado, né, a vocação, lá no PV Paraná, em 2013, quando a gente foi acampar, e numa noite missionária lá, eu reconheci que o Senhor estava me chamando para servir Ele integralmente. Até então, eu queria fazer um ano do Projeto Marcos para ter essa experiência, né, ainda mais em um lugar diferente, e lá eu me encontrei, né, realmente eu entendi que Deus desejava isso para mim. E a transição não foi tão diferente, né? O segundo, terceiro e quarto ano de seminário não tem as viagens como tem no Projeto Marcos, aqueles treinamentos todos ali específico para um ano, mas é um momento onde se dedica mais para o estudo, né? A gente estuda mais e aí todo final de semana a gente tem que ir para uma igreja ou para uma comunidade ribeirinha ou para um projeto social e lá trabalha exercitando aquilo que a gente está estudando durante a semana, né? Então, do segundo ano em diante, só fica mais ali pesado a questão ministerial, né? A gente pode estudar mais, tem trabalhos mais longos e também tem mais responsabilidades dentro da igreja, né? Prega mais, dá mais estudos, lidera mais pessoas, né? Então vai se intensificando um pouco mais o grau aí do trabalho, do serviço, né? Falando um pouco mais hoje do seu ministério, você então foi ordenado pastor depois do seminário e hoje você está com o ministério na Vila Pernambuco, né? Uma vila rural da cidade de Angapi. E fala quais são os desafios que você tem enfrentado, quais são os desafios aí na Vila Pernambuco, que são muito diferentes aqui da realidade paulistana, ou outros lugares. Quais são os desafios aí da Vila Pernambuco? Tá. Deixa eu só começar falando que eu ainda não fui ordenado, né? O presbitério lá do Pará, o meu presbitério nordeste do Pará, eles têm um pré-requisito lá de esperar 3 anos a pessoa que sai do seminário para ordenar. É algo que eles definiram lá, né? Não necessariamente existe aí no manual da IPB e obriga a fazer isso, né? Mas eles desejam fazer isso para que a pessoa seja mais preparada, possa ter um tempo para mostrar o seu trabalho, né? O seu empenho, né? Então, se Deus quiser, no final desse ano eu serei ordenado, né? Se Deus quiser e se eles quiserem também. Eu sou mais novo lá do presbitério, né? Então eles pegam um pouco no pé, assim, é mais novo e tal, tem que ter mais experiência, mas tem total confiança em mim, né? Tanto que me deram uma igreja, né? Eu estou pastoreando sozinho, estou conduzindo tudo, né? Então, orem por isso aí, que eu já estou esperando já faz tempo, estou querendo ser ordenado, né? Para poder dar os atos pastorais, né? Para poder ministrar a ceia na minha própria igreja, poder batizar as pessoas, né? Que é uma grande alegria de um pastor, de um ministro, né? Então, falando um pouco agora da realidade lá. As maiores dificuldades que a gente enfrenta lá é em relação à energia e à água.
Porque como é uma área que tem muita mata, né, que tem muitas árvores e árvores gigantes, quando chove, a chuva no Pará é extremamente mais forte do que a chuva aqui, né? Quando dá um temporal forte aqui, todo dia a gente tem um temporal desse, igual aqui, né? E aí os galhos batem na rede elétrica e cai a energia, e quando a gente perde a energia, a gente perde a água também, porque tem uma bomba que puxa a água para toda a comunidade. Então, quando acaba a energia, a gente perde a água também, né? Então, fica sem, muitas vezes, a luz, né, para poder fazer o culto, e a gente faz culto no escuro mesmo, né? Os irmãos vão lá, eu uso uma lanterna para poder passar o estudo, né? E também fica sem água, né? Então, muita gente não tem caixa d'água em casa, né? Porque é uma realidade mais carente. A gente conseguiu colocar uma caixa lá de 500 litros, mas a gente raciona bastante a água, né? Toma banho de gato rapidão lá, eu e a Vitória, para poder ter água para fazer outras coisas, né? Para lavar a mão quando suja, para poder fazer uma coisa assim. Mas chegou a tempo de a gente ficar 3 dias já sem água, sem energia, né? Aí é um problema que é difícil de resolver. Agora, outro problema também relacionado à igreja é que nós somos a única igreja tradicional, a única igreja reformada que está lá naquela região. Todas as outras igrejas são pentecostais, né, são neopentecostais, que tem aquela ênfase em dons espirituais, em demônios, né, e isso acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho, né, porque a gente tem uma ênfase na palavra e na pregação expositiva e declarar aquilo que Deus realmente deixou para nós, e eles deturpam um pouco isso, né? Então essa é uma dificuldade, porque nós somos 1.000 pessoas, mais ou menos, não sei, lá, e tem umas 6, 7 igrejas, né? Então tem muita igreja pregando muita coisa diferente, e aí esse é o nosso desafio, né? Mostrar para nossa igreja, para as pessoas que a gente tem contato, para os nossos vizinhos, que não é bem assim, né? Que as coisas não são desse jeito, né? Pouca exposição na palavra, muita ênfase em expulsão, né? Demoníaca e música e etc, né? Então esse tem sido um desafio grande para a gente lá de ensinar o que é ser igreja, como estudar e interpretar a palavra de Deus. Então basicamente são esses os desafios maiores que a gente enfrenta lá, né? Tirando que a nossa região é longe da cidade, né? Então toda vez que a gente precisa resolver alguma coisa, tem que correr para a cidade, né? Então, querendo ou não, são mais ou menos 2 horas aí, 1h40 ida e volta, né? Para a cidade, para resolver as coisas, né? Então, basicamente isso, assim. Mas a gente consegue ir se adaptando tranquilo, já estamos bem adaptados lá. Que bênção, Vinícius. Depois nós vamos falar um pouquinho mais do seu ministério. Agradecer muito a sua disponibilidade de hoje estar aqui com a gente na Cesta Básica da UPA para falar sobre um tema que para nós adolescentes, sobretudo adolescentes em tempos de distanciamento social, aperta um pouco, que é a ansiedade. Então, eu vou passar a palavra para você, Vinícius, agora dirigir o estudo, e aí depois a gente, depois do tempo aqui, a gente volta para abrir algumas perguntas e fazer uma conclusão aqui, tá bom? Então, se você quiser, você está aí na sala agora, né, na sala daqui da Cesta Básica, quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aqui no chat que nós vamos anotando e depois, no final do estudo, o pastor Vinícius poderá responder para você, tá bom? Vinícius, Deus te abençoe. Só não faz pergunta difícil. Vocês ouviram o pastor, não faz pergunta difícil. Para nós é uma honra, eu fico muito feliz de poder ter você aqui na Cesta Básica, até porque eu estive lá em 2013, lá, junto com a galera da UPA, vi o momento do seu chamado, e você presidiu a UPA aqui de Araraquara, e é muito bom ver Deus usando você no Ministério da Palavra, lá em Belém, lá com os nossos irmãos na Vila Pernambuco. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Eu vou colocar aqui, Vinícius, vou clicar aqui na sua fotinho e colocar você de host. E aí depois, ao estudo, você também faz isso comigo.
para eu poder fazer aqui o fechamento, tá bom? Opa, peraí que eu cliquei no lugar errado. É agora. Aqui, ó, nas 3 bolinhas. Make a host. Deus abençoe, Vinícius. Tá bom. Tá, então, gente, eu vou só colocar o PowerPoint aqui, que eu fiz para vocês, rapidinho. E daí a gente já começa, tá? Eu vou tentar não demorar tanto, para não ficar um estudo tão chato, assim, demorado, tá? Mas aí, para a gente poder aproveitar ao máximo. Beleza. A gente vai falar sobre ansiedade, então. E esse é um estudo que eu dei pouco antes de vir para cá, lá na igreja onde eu estou pastoreando, né? A gente estava estudando um pouco sobre Pecados Intocáveis, que é um livro, né, de Jerry Bridges, um teólogo e comentarista da Bíblia, e eu estava me baseando nesse livro. E muitas das coisas que a gente vai estudar aqui hoje é daquilo que ele fala nesse livro. Então, a gente vai ver o que é ansiedade, a gente vai ver como que a ansiedade se manifesta, a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre ansiedade e, em último lugar, a gente vai ver como vencer a ansiedade, né? Que é o que todo mundo quer saber diante da Escritura, né? Então, a gente vai começar entendendo um pouco sobre o que é a ansiedade. Eu peguei aqui 2 definições, basicamente. Uma definição é a definição secular, né? O que é essa definição secular? É a definição que você encontra no Google ou que você encontra num dicionário, né? Uma definição básica aí para você poder entender o que é que as outras pessoas falam sobre a ansiedade. Então, dizem que é um excesso de agonia, né? Quando você fica extremamente agitado com algum assunto, quando você quer resolver alguma situação e você não vê uma solução, ou um desejo intenso e precipitado, o que traz medo. É algo que vai acontecer comigo que eu não consigo prever. Isso é basicamente a ansiedade. Quando você quer resolver alguma coisa que ainda nem aconteceu. Quando você está tão preocupado com alguma coisa que provavelmente essa coisa nem vai acontecer na sua vida. E na língua grega, que é a língua que foi escrita o Novo Testamento, a Bíblia, né? A gente pode entender que às vezes que essa palavra ansiedade aparece, ela significa estrangulamento, como se alguém estivesse pegando no seu pescoço, apertando o seu pescoço, te deixando sem ar. Significa que você está tão preocupado, está investindo tanto tempo, dinheiro e etc. em uma determinada situação que aquilo está te deixando sem chão. Então, esse estrangulamento que nos ataca em diversas situações da vida. E a gente pode escolher aí pensar em inúmeras possibilidades para a gente ficar ansioso, né? Eu fiquei pensando agora há pouco aqui, nesse momento da vida que a gente está passando agora, né? Muitas pessoas iam se formar no final do ano, né? Talvez muitas pessoas iam se formar no meio do ano na faculdade. Talvez muitas pessoas marcaram seus casamentos para abril ou para maio, né? E não vão poder fazer o casamento, né? Tanto que muita gente está optando em casar aí só no civil, né? Casar só no cartório e depois fazer a festa, né? Então, muita gente fez muito plano para esse ano. Só que esses planos talvez não vão acontecer. Só que esses planos talvez vão ficar adiados aí, não vão poder acontecer em 2020 e sabe lá quando vai poder acontecer. Então, esse estrangulamento que nos ataca em diversas situações da vida, corrompendo a forma como veremos as situações, né? Então, a gente fica lá meio com dificuldade de definir as situações, saber como caminhar, e aí entra o desespero, aí entra o medo também, que são pecados relacionados com a ansiedade. Então, a ansiedade basicamente é querer tomar controle do futuro próximo, de um futuro que vai acontecer logo ali. Só que a gente não consegue tomar controle. Na nossa vida, tudo que acontece, nós não temos a habilidade, não temos a aptidão de determinar o que vai acontecer. A Bíblia fala que a gente não pode acrescentar nem uma hora
no nosso dia a dia, né? E muitas vezes a gente estabelece conclusões negativas. A gente não sabe o que vai acontecer, mas começa a pensar em um monte de coisas negativas. Começa a duvidar do poder de Deus. Antes mesmo que alguma coisa aconteça, a gente já pensa logo no negativo. Então, a ansiedade, basicamente, é falta de confiança no controle soberano de Deus. É falta de fé. Então, isso aí, a gente consegue entender um pouco o que é ansiedade, né? Quando a gente paga uma dívida que não é nossa. Quando a gente paga uma dívida que nem foi feita, né? Então, imagina você, alguém aí da loja, do setor financeiro, ligando para você, lá o pessoal do Torra Torra. Alô, Nelsinho, aqui é do Torra Torra, estou te ligando para cobrar isso aqui. Aí você fala, eu nem comprei isso aqui, por que você está me cobrando, né? A ansiedade é isso. Você está pagando por algo que você não comprou. Você está sofrendo antecipadamente, né? Algo que você não precisaria sofrer. Então, a ansiedade, se a gente for olhar para a Bíblia, é uma coisa muito inútil, porque a gente não consegue ter controle da situação. A gente não consegue ter controle da nossa vida. E a própria Bíblia diz para a gente não andar ansioso, né? Então, a gente já viu o que é a ansiedade. Agora, vamos ver como é que ela se manifesta. Então, a ansiedade começa a aparecer quando algo que está planejado sai do nosso controle. Aí a gente fica desesperado. A gente começa a tentar achar uma solução para o problema, conversar com pessoas para ver o que a gente pode fazer. A ansiedade também se manifesta quando nós tememos a homens. E o que é temer a homens? Quando a gente fica ali com receio, ou quando a gente quer se dar bem em alguma situação, a gente planeja de todas as coisas que a gente pode fazer para não errar, para poder sair bem, para poder ser elogiado, né? O orgulhoso e o egoísta agem assim. Quando vai fazer alguma coisa, fica ansioso, porque as pessoas vão ver, porque as pessoas vão dar aprovação ou não. Ela se manifesta também quando nós amamos o dinheiro. O que é que isso significa? Quando a gente faz de tudo para querer um salário melhor, faz de tudo para ter um sustento melhor, mesmo não precisando, e a gente empenha todo o nosso esforço para poder ter mais dinheiro e vive ansioso para poder crescer em classe social. E em quarto lugar, é quando nós agimos com ingratidão. A ansiedade se manifesta na ingratidão, quando a gente começa a olhar de forma negativa para todas as situações, né? Então, a gente precisa estar pronto para situações, para a execução do plano de Deus em nossas vidas. Porque muitas vezes a gente planeja diferente daquilo que Deus planejou. Então, a gente precisa se preparar e entender que o plano de Deus é melhor para nós e é diferente do nosso. Então, a ansiedade se manifesta dessas formas. E eu coloquei aqui alguns exemplos de como as pessoas reagem na ansiedade, para você pensar, será que eu sou um ansioso, né? Uma grande prova de que você é um ansioso é se você está aí sentado na sua cadeira agora, batendo sua perna, balançando para cima e para baixo, né? Eu quero que termine logo. Tá demorando. Não sei o quê, né? A gente fica lá querendo, pensando no que vai comer e no que vai acontecer amanhã, né? A ansiedade, ela se manifesta também por alguém que fica roendo unha, né? Por alguém que fica andando de um lado para outro, tentando planejar uma solução para o seu problema. Ou, como vocês podem ver aqui numa pessoinha aqui embaixo, com os olhos esbugalhados aqui, por favor, cérebro, me deixa dormir. A pessoa que deita a cabeça no travesseiro e não consegue dormir por causa que está pensando naquela situação, está tentando resolver aquilo e não achou solução. Então, como eu disse há pouco, ansiedade é pagar uma dívida que eu não tenho. Ansiedade é um pouco desnecessário em nossa vida. E aí a gente vai ver agora o terceiro ponto que eu falei, o que a Bíblia diz sobre ansiedade. Eu não vou expor um texto por completo, mas eu vou tentar abranger aqui alguns textos que a Bíblia fala sobre ansiedade, para que a gente possa ter uma amplitude de pelo menos 3 textos em que a Bíblia fala sobre esse assunto, para a gente poder correr para eles quando a ansiedade bater, tá bom? Então, a ansiedade, ela é o oposto de confiar em Deus.
a ansiedade é recusar a providência de Deus. A gente precisa entender uma coisa aqui. Muitas vezes, Deus coloca situações na nossa vida para trabalhar o nosso coração, para trazer maturidade. Muitas vezes, Deus nos coloca em situações para que a gente entenda e para que a gente busque a Ele para poder compreender a sua vontade. Então, a ansiedade é recusar essas situações da providência de Deus. É recusar esse controle soberano de Deus. E muitas vezes a pessoa que fica ansiosa, ela fica tão apavorada, querendo solução daquilo, que esquece de que Deus pode estar ensinando alguma coisa para ela. Então a Bíblia, ela nos dá muitas referências sobre a ansiedade. E ela nos mostra que a ansiedade continua sendo um problema atual, né? Foi um problema da época em que foi escrita, anterior à escrita da Bíblia. É um problema hoje ainda e é um problema para o futuro. Eu queria lembrar vocês que a ansiedade é um pecado. A ansiedade é algo que Deus abomina. Nós, cristãos, não podemos viver ansiosos. Então, o primeiro texto que a gente vai dar uma olhada rapidinho aí, Nivas, apareceu um recado de 10 minutos aqui, não sei se está acabando, mas qualquer coisa você adiciona novamente aí, porque eu não sei mexer muito bem no Zoom, tá? O primeiro texto que a gente vai ver aqui é Mateus 6, 25 a 34. Você pode abrir na sua Bíblia aí? Eu vou ler ele rapidamente. É um texto um pouco longo, mas eu creio que é um texto que todos vocês conhecem, tá? Que é um texto bem citado, talvez vocês já devem ter ouvido várias pregações nesse texto. Mateus 6, 25 a 34. Ele fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É um texto que a gente deve ter decor, não só aquele que fala buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, mas o que vem depois. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. A gente tem que aprender a viver cada dia. A gente dorme com a certeza de que a gente vai acordar amanhã, vai se aprontar, vai para a escola, vai fazer aquela prova, vai tirar uma nota boa ou razoável, vai voltar para casa, vai almoçar e vai ter os afazeres normal. Só que a gente não tem essa certeza. Só que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o que Jesus está dizendo para nós aqui é especificamente ao comer, ao beber, ao se vestir, que são coisas que são preocupações inúteis também na nossa vida, né? Ele fala aqui para a gente se acalmar e dar exemplos claros da sua natureza, de animais, de vegetais, de flores, de plantas, que não fazem nada, mas sempre são sustentadas e sustentados pelo próprio Deus. Então nós, que somos criados à imagem e semelhança de Deus, mais ainda cristãos, alvos da graça, da salvação, precisamos estar mais tranquilos ainda. Se você é um cristão e dentro da sua sala de aula, né, dentro lá do seu curso, seja qual for, dentro da faculdade, na academia, em casa, é mais ansioso do que o seu amigo que não é cristão,
existe algum problema. Porque ele fala que, olha, se os lírios que nem trabalham, nem tecem, nem fabricam suas roupas, têm mais beleza do que próprio Salomão, que foi um rei tão glorioso, o mais sábio que já existiu, por que vocês ficam ansiosos por causa disso? Então, as aves do céu, que nem trabalham, que nem têm recursos para comprar alimento, Deus dá para elas todo dia, vocês não precisam se preocupar em relação a isso. Então, esse é um primeiro texto que mostra para a gente a onipotência de Deus. Deus tem poder para realizar qualquer coisa na nossa vida. Deus, ele nos dá o sustento, Deus, ele supre as nossas necessidades. A gente precisa entender isso. Deus, ele é onipotente, como a gente tem decor já, essas três características, atributos de Deus. O segundo texto que você pode abrir comigo aí, é em Lucas, capítulo 12, versículos 6 e 7. Lucas 12, 6 e 7. Que é um texto que também tem lá em Mateus, que ele fala o seguinte: não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Aqui tem uma coisa interessante da cultura da época, que quando você comprava os pardais aqui, você pagava 2 asses, comprava 4 pardais, e o quinto ele vinha de graça, né, de brinde, né? Você levava esse aí com uma gratificação por ter comprado aquilo ali, como as pessoas fazem hoje, né? E aí, o que ele está dizendo para nós? Não se compram, né? Não se vendem 5 por 2, e nenhum desses entrará em esquecimento. Nem o que você levou de graça, nem o que você não precisou pagar, nem aquele que você levou ali sem precisar tirar dinheiro do bolso. Nem dele Deus se esquece. Quanto mais de vocês, que até os cabelos da cabeça têm contados. Então, se Deus sabe o número dos nossos cabelos, ele sabe também o que ele está fazendo na nossa vida. Ele tem a onisciência, né? Ele tem o conhecimento, ele tem o controle, nada foge. Tudo aquilo que ele planejou vai ser executado na história. Então ele mostra para a gente que nós não devemos temer, porque até um pardal que vai de graça, incluso aí nos 2 asses, Deus cuida dele, Deus sabe quando ele morre. Então nós não devemos temer, porque ele cuida muito mais de nós, porque nós temos muito mais valor do que a própria criação, os animais. E o último texto que a gente vai ler aqui é 1 Pedro, creio que vocês conhecem. Oi? Pastor Vinícius, deixa eu só interromper, tem o primeiro texto, que é o texto, a gente já viu, onipotência, ciência, e agora presença. Isso. Presença vai ficar para a sala que eu vou abrir. Eu vou precisar fechar essa sala aqui por causa do tempo. Tá bom. E aí nós vamos abrir uma próxima sala, um novo link, com o terceiro ponto, que a Bíblia diz sobre ansiedade, presença de Deus, 1 de Pedro, né? E aí nós já vamos, Pastor Vinícius, aqui para a conclusão. Nós vamos precisar fechar esse momento aqui e abrir um novo link, tá bom? Isso. Deixa eu posicionar. Pastor, você me coloca aí como host de novo. Vou organizar aqui, por favor. 3 pontinhos. Make a host. Onde estão esses 3 pontinhos? Tá pegando tudo aí. Tudo sobre ansiedade. Não percam. Terceiro ponto. Onipresença de Deus. E a conclusão. É daqui 2 minutos. Nivas, como é que eu faço para te tornar host? Eu acho que eu já vou conseguir. Encerra a sala aí, você que é o host. Pastor. Tá bom. Depois eu organizo aqui. Tá. Não saia daí, quer dizer, tem mais vote no outro link, querido adolescente. Cesta básica. Tá bom. Obrigado, pastor. Até daqui a pouquinho no novo link. Beleza.